vai estar dando um treinamento, o Anderson vai estar dando esse treinamento juntamente com a Claudiane, para quem quer servir nos conselheiros, certo? Então já tem algumas pessoas já inscritas aí, já deram um sim, um sinal que vão estar aqui. Então quero incentivar você também, irmão, a estar presente aqui nesse sábado. Qualquer informação a mais, você pode procurar a minha pessoa, pode procurar a pessoa do Anderson, de Claudiane. Eu sei que vai ser um tempo muito bom para você que quer servir nessa área. Você vai aprender, vai receber instruções a respeito de como servir como conselheiro na igreja. Ok? Dia 25 nós temos o nosso culto de jovens. Vai ser um sábado. É a terceira edição Conversa Franca. É um podcast que a gente está fazendo aqui, tem sido muito bom. Eu estive no passado, no que teve no sábado último que teve, e foi uma bênção. O casal Arnaldo e Rafa estão trazendo esse podcast aqui para nós, para os jovens. E eu tive feedback deles e de pais que foi um sucesso. Ok? Também eu só não estou certo da data, se é 24 ou é 25, o chá de mulheres. Vai ter o chá de mulheres, pronto. Então vai ter primeiro o chá de mulheres mais cedo, acho que 17 horas, com um tema voltado para Outubro Rosa. Gente, isso é tão importante isso. Então você que é mulher, eu quero incentivar, pegar junto, estar aqui. Se você tiver dúvida, você pode procurar a Roberta, entra lá no, no grupo da igreja, tira suas dúvidas, mas eu te incentivo a estar aqui. Eu acredito que é 25/10 às 17 horas, ok? Mas você pode tirar maiores informações com a Roberta, certo? E aí quero também dizer para você nos seguir nas redes sociais, Verbo Fortaleza ZN, tanto YouTube quanto Instagram, quanto Facebook, nós estamos lá. Se inscreve no nosso canal, compartilha as nossas ministrações, faz com que outras pessoas recebam essa palavra também. Isso é muito importante. Pessoas já vieram para a nossa igreja porque viram lá algo da nossa igreja nas internets e chegaram aqui por meio dessa ferramenta. Então é importante. Não é fama, nós não queremos milhões e milhões de seguidores para ganhar fama, não. A gente quer alcançar vidas por meio dessa ferramenta, através da palavra da fé. Beleza? Então, sem mais delongas, eu queria também falar sobre o dízimos e ofertas, que é uma parte muito importante da nossa igreja. Nós que congregamos, nós temos que ter essa consciência, irmão, de que nós precisamos ser pessoas generosas. Nós precisamos honrar princípios que Deus estabelece. Muitas vezes nós queremos ser abençoados na nossa vida financeira, mas a gente não se move naquilo do tocante, aquilo que vai nos alavancar nisso. E uma das formas, um dos meios, um dos caminhos que nós podemos prosperar financeiramente, irmão, é quando nós honramos o Senhor com dízimo de oferta. Sabe, eu digo para você, não tenha medo que o fato de você não dar não vai te botar no inferno, não. Mas também eu não posso me acomodar, já que eu não vou para o inferno, então eu não vou dar dízimo. Não. A gente precisa honrar. Essa obra, ela é sustentada por dízimos e ofertas. Amém? Então nós contamos com a sua contribuição, com a sua generosidade. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Coríntios que nós precisamos fazer isso com alegria no nosso coração, não com tristeza, não com constrangimento, mas com alegria. E eu não preciso me basear, irmão, com a prosperidade do irmão. Ele é uma pessoa próspera, além do que eu sou, eu me alegro com a prosperidade dele, mas eu não posso comparar a minha prosperidade com a prosperidade do meu irmão. A Bíblia diz, segundo está no meu coração. Amém? Então não se constrange porque o fulano dá mais do que você te despeça. Deus não vê isso. Deus vê a tua atitude de obediência e aquilo que está no teu coração. Amém? Então eu vou orar, o Túlio vai louvar. Nas costas das cadeiras você vai ver aí que tem um QR Code. Você pode utilizar a maquineta se você preferir cartão. Você pode usar espécie, está lá o gasofilácio aqui, o Égida também. Então, assim, não existe nenhuma razão para ficarmos de fora dessa grande oportunidade. E aí, Alexandre, tudo bem? Helena, tudo bem? Então, feche seus olhos, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por esse momento tão precioso, Pai. Tão precioso e tão importante quanto a ministração da palavra. Obrigado pelas pessoas que vão estar nessa noite devolvendo aquilo que já é teu, Pai. E as pessoas que vão estar ofertando, Pai amado, porque tem um coração generoso e grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai.
Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode agora fazer esse ato de obediência. Graças te damos, ó Deus e Pai, dono do ouro e da prata, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós exaltamos o teu poder e a ti rendemos louvores, declarando que tu és Jeová Jireh. Viemos te adorar, deixando em teu altar nossa oferta de amor. Também viemos trazer a casa do tesouro todos os dízimos, nossas primícias, crendo que tu és fiel. Glória a Deus. Então, queridos, abre teu coração. Nós vamos ter hoje um valor chamado excelência. O Cleiton Abreu vai estar trazendo esse ensinamento, essa ministração, hein? Segura, mano. Boa noite, boa noite. Graças à misericórdia e paz. Pode sentar, vou deixar você sentar. Paulinha conversou comigo ali, rapaz, deixa o mozão sentar. Vou deixar você sentar. Né, Paulinha? Aleluia, irmãos. Deixa eu pegar aqui o... Irmãos, eu fiquei com o tema excelência, né? Excelência é um tema bem rico, né? Bem rico mesmo, tem muita informação, que eu acho que é um tema que, pelo que eu vi e pelo que eu estudei, dá para fazer uns 3 cultos ou mais, só falando de excelência, né? Mas vamos começar aqui pelo básico, né? O que significa a palavra excelência? Ela diz aqui, o vocábulo excelência, por sua vez, expressa aquilo que está em primeiro lugar, o que tem a primazia, o que a tudo supera, algo que seja ótimo, primoroso, bem acabado, perfeito, notável e sublime. Aleluia. Irmãos, o nosso ministério, no caso o Ministério Verbo da Vida, ele hoje, além dele ser embasado em missões, ele tem muito embasamento em excelência. Amém? Então, irmãos, é uma coisa que a gente busca muito, né? Termos sempre excelência, né? Por quê? Irmãos, tudo na vida da gente, quando a gente faz com excelência, ele é bem feito. Ele é bem feito. Ele não é mal feito, ele não é feito de qualquer jeito, né? E a Bíblia nos ensina, eu tive procurando algumas coisas, e eu vi aqui em Êxodo, né? Êxodo 26, 1. Êxodo 26, 1. É bem grande, viu? Essa parte aqui. Vou tentar ser o mais rápido possível, de acordo com o dedo do meu amigo Levi ali. Vamos, Levi. Não admitirás falso boato e não porás a tu... Êxodo 26, Levi, botou 23. 26, 1. Êxodo 26, 1. Pronto, aí. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás
obra esmeralda. Não, obra esmerada, né? O comprometimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Irmãos, só começando aqui você já vê que é com excelência. E não só isso, é com riqueza de excelência, riqueza de detalhes. Não é à toa, não é de qualquer jeito, não é estalando o dedo e vai acontecer. Não, não é. Você vê que são materiais caros, finos, de altamente de excelência, né? E que, se está na Bíblia, é porque o Pai quer que a gente trate a nossa vida assim. Não é de qualquer jeito. Entendeu? O próximo, Levi. E farás laçadas de azul na orla, de uma cortina na extremidade e na juntura. Assim também farás, Levi, isso. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura, 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás nas extremidades da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Próximo, Levi. Levi? Próximo, por gentileza. Come on, please. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Irmãos, aqui a Bíblia nos mostra que Deus deu essas instruções para que o tabernáculo fosse feito altamente de excelência, com excelência. E desta mesma forma, ele nos ensinou que a nossa igreja hoje tem que ser assim, com muita excelência. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser à toa. Amém? Continuando, vamos lá, Levi. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fará. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. Aleluia. Irmãos, existe, se você prestar atenção, muita riqueza de detalhes. Muitas. E trazendo aqui para a gente, uma das principais excelências que, logo no começo, quando a gente veio para esse prédio, foi dar conforto para as pessoas. Ar-condicionado, cadeiras. Para quem não sabe, as nossas cadeiras, elas são tamanho especial, elas não são tamanhos comuns. Quando a gente foi escolher elas, a gente não comprou em uma loja, a gente foi até a fábrica. As pessoas da fábrica, é por isso que nós temos menos cadeiras do que o normal. Aqui seriam para 80 cadeiras, nós estamos hoje com 60 cadeiras. Por quê? Porque são cadeiras mais largas. Elas foram escolhidas a dedo, tanto o tecido, a cor da cadeira e principalmente o tamanho da cadeira. Para quê? Para dar conforto. Para ter excelência. Porque não adiantaria a gente viu várias cadeiras lá, né? A pessoa da fábrica demonstrou para a gente algumas cadeiras, e a gente viu que tinha cadeiras que ia ficar bem apertadinho, né? E aquela época, hoje ainda sou o gordo, mas naquela época eu estava um pouquinho mais gordo, e
e ela era um pouco incômoda pelo tamanho, né? A gente ganharia mais cadeiras, mas perderia em conforto. Se a gente perde em conforto, a gente perde em excelência, né? Que é uma marca da gente, termos sempre excelência, certo? Entre outras coisas mais. Quando a gente foi escolher os ar-condicionados também, a gente, logo que veio para cá, a gente já quis logo colocar ar-condicionado, para ter conforto, para dar excelência para quem está aqui. Não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para o Levi, não é só para o Túlio, é para todos nós. É um conforto para todos nós, é uma excelência para todos nós. A gente também procurou tudo o que há de melhor para trazer para cá. Irmãos, nós temos um som ali dentro, que, quando esse som chegou no Brasil, nós fomos uma das primeiras igrejas a ter esse tipo de som ali dentro, essa mesa de som. Ela tinha no Brasil, mas quando a gente trouxe ela dos Estados Unidos, que era até bem mais barato do que aqui, e isso nos ajudou, porque com o valor dela, a gente comprou outros equipamentos. Hoje, a gente usa um computador ali que é top of mind, né? É o que há de melhor. Por quê? Para dar excelência. Hoje nós estamos com 3 computadores ali dentro para fazer a transmissão, para trazer as informações na tela para vocês, para ter conforto de áudio, né? Por quê? Porque precisamos ter excelência. E assim, irmãos, se você passar 5 minutos conversando com o Marconi e perguntando a ele: Marconi, eu preciso comprar um equipamento excelente. Eu caí nessa besteira de perguntar isso a ele. Mas hoje está servindo. Está ali servindo, né? Hoje está servindo. Por quê? O nosso equipamento, a gente comprou esse equipamento antes da pandemia. Só que ele comprou em um nível de excelência tão alto, irmãos, que hoje ele ainda está no topo. Quando a gente for precisar trocar esse equipamento, que no caso a gente não trocou, a gente ampliou o equipamento ultimamente, né? Está com, acho que agora no começo do ano, por volta de fevereiro para março, a gente ampliou o equipamento, a gente melhorou o equipamento. Por quê? Para dar excelência. E foi uma melhora notável, que se vocês prestarem atenção, as transmissões estão melhores, o áudio está chegando melhor, a gente conseguiu quase que zerar o delay, né? Que o delay é uma coisa que bate muito na gente, que mexe com mídia, o delay bate muito na gente, mas a gente está conseguindo melhorar ele, né? A gente, no caso, as telas também, a gente utilizava aqui projetores. Hoje, a gente usa 2 telas. Telas Ultra LED, né? Por quê? Para dar conforto, para dar excelência para vocês. Amém, irmãos? Só continuando aqui, irmãos, também, ser excelente, irmãos, a gente sempre busca uma coisa que eu me cobro bastante. Eu me cobro porque excelência, ela não vem da noite para o dia, ela vem com trabalho. E o trabalho, ele é árduo, mas ele é gratificante. E é gratificado pelo Pai. O galardão sempre vem, irmãos, quando você faz isso honestamente, com prazer. Amém, irmãos? Irmãos, a gente sempre busca ter excelência quando você pisa lá na calçada. A gente busca ter excelência desde lá, até aqui dentro.
aqui dentro, você vai só ter a confirmação de que estamos te servindo com excelência. Irmãos, se você já foi em Campina Grande, aquilo lá é espantoso. Espantoso pelo tamanho e pela qualidade que eles passam para a gente. Irmãos, agora no começo do ano passado, em maio, a gente teve lá em uma conferência de ministros, foi uma conferência especial, que teve o irmão Heiger aqui, né? Estive lá com o Rodrigo, o Levi, teve lá também. Cara, o nível de excelência que foi aplicado lá, aquilo, só em olhar você já tem que dizer assim, ó, eu quero aquilo na minha igreja. Irmãos, e a gente sempre procurou trazer isso para cá. Por quê? Porque no ato que a gente começa a fazer isso, a gente cresce também. E quando você começa a trabalhar com excelência, irmãos, e que isso passa a ser sua rotina, isso passa a ser automático. Você deixa de fazer de qualquer jeito. Você deixa de ser o MacGyver, né? Vou daqui fazer aqui o vai dar certo. Não, vai dar certo não, irmão. Com excelência, com qualidade. Porque o Pai, quando Ele nos mandou para cá, quando Ele nos deu esse propósito de levar a palavra dEle ao longe, não foi de qualquer jeito. Foi com excelência. E como a gente traz excelência? Dedicação, trabalho, buscando conhecimento, lendo a palavra, entendendo o que o Pai quer que a gente faça. Amém? Eu anotei até algumas coisas aqui, que diz assim, irmãos, com excelência, temos que transmitir credibilidade. Busque conhecimento, sabedoria e compreensão. A Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, incentiva a aquisição de sabedoria e compreensão, comparando-as a um bem precioso que deve ser buscado acima de tudo. Quem busca a sabedoria e o conhecimento encontra proteção, é exaltado, é honrado, tornando-se mais importante e respeitado. Conhecimento de Deus, o maior conhecimento é o de Deus. Através da fé e da obediência, a sua palavra leva a verdadeira sabedoria e entendimento do seu propósito para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, se você parar para ler, que nem eu mostrei para vocês aqui em Reis, é com muita excelência, não é de qualquer jeito. Eu vou ali, vou fazer. Não dá certo. Ele dá certo até um certo ponto. Depois ele para de dar certo, irmãos. Não é você chegar e pular a etapa. Porque pulando a etapa, irmãos, vai chegar um ponto que aquela etapa que ficou para trás, você vai ter que voltar para fazer. Porque para ter excelência, você não pode pular etapas. Você tem que estar sempre fazendo o certo, caminhando de acordo com o que a palavra te ensina. Amém? Outra coisa que diz, irmãos, é para a gente ser estável. No sentido de termos constância. Constância no fazer com excelência. Há alguns domingos atrás, eu falei sobre servir. Irmãos, o servir é muito bom. É muito bom.
Mas quando ele é feito com excelência, ele é melhor ainda. Ele é melhor ainda. O servir, quando você não sabe fazer, irmãos, quando você não sabe fazer, você senta, busca conhecimento, vai atrás de servir e vem com excelência. Por quê? Porque você buscou o conhecimento. Ah, eu não sei tirar uma foto. A Vivi sabe. Pergunta a ela. Ela vai ensinar você a como fazer, a como ter excelência na hora de tirar uma foto. Ah, mas eu tenho vontade de servir ali no diaconato, mas eu não sei como fazer. Cara, o Henrique está ali, ó. Procura o Henrique. Vai lá. Ele vai ensinar você com excelência a como fazer, a como agir, a como trabalhar, a como servir. Servir com excelência. E outra coisa, irmãos, quando tem excelência, não tem pressão, não tem peso. Não tem peso. O jugo é suave. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque é com excelência. Amém? Outra coisa, irmãos, que aqui tem muita gente que não gosta de falar disso, mas vista-se de acordo. Vista-se de acordo. Irmãos, se você vem para a igreja, você tem que vir excelente. Ah, mas eu vou só assistir o culto. Independente. Você vai só assistir o culto, mas venha com a sua melhor roupa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas você tem no seu guarda-roupa a sua melhor roupa. Por que você não veste ela e vem para o culto? Porque o pessoal do mundo, quando vão para uma festa, eles vão com a melhor roupa. Eles não vão de qualquer jeito. Como eu sei, a gente sempre brinca, lá no trabalho tem uma senhora que ela é de Sobral. E a gente sempre brinca com ela dizendo, vocês pegam o que tem de melhor no guarda-roupa, bota aquele salto, pega o melhor perfume que tem e vão sentar na calçada para conversar, né? Falar da vida do povo, né? Ela começa a rir. Irmãos, isso não é só lá não. Aqui em Fortaleza mesmo. Lá na rua que a minha mãe mora, o pessoal se arruma para sentar na calçada. Para jogar a conversa fora. E por que você não pode se vestir do seu melhor? Para vir aqui para a igreja. Para vir para o culto. Para vir servir. Você pode. Não precisa ter dinheiro, irmãos. Não significa ter dinheiro. Significa você dar o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, ele vem sempre com excelência. Sempre tem excelência envolvido. Amém, irmãos? Aqui diz também, irmãos, não falte com a verdade. Levi, bota para mim 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Amém, irmãos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, quando você maneja bem a palavra, você não falta com a verdade. Isso passa credibilidade, ele mostra que você é estável, ele mostra que você tem conhecimento, ele mostra que você é excelente. Ser excelente, irmãos, significa que você já sabe tudo? Não. Significa ser excelente, significa, ao meu ver, uma busca sempre pelo melhor, por mais conhecimento. Porque, irmãos, tempo
que você tira para estudar a palavra, para buscar mais conhecimento, não é tempo perdido, não é tempo jogado no lixo. Amém, irmãos? Aquela famosa frase, né? Tempo de preparação não é tempo perdido. Uma coisa que a gente sempre diz, às vezes, irmão, você dá um passo para trás, não significa que você andou para trás. Significa que você está tomando impulsão para ir mais longe e ser cada vez mais excelente no que você faz. Amém? Irmãos, outra coisa, não abra mão dos seus princípios. Não abra mão dos seus princípios. Porque os seus princípios têm que estar sempre alinhados no que a palavra ensina. E se ele está alinhado com o que a palavra ensina, você vai ao longe. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, muita gente tem aquela história. Eu sou do lado esquerdo. Eu sou do lado direito. Eu estou em cima do muro. Irmãos, nós, como crentes, nós não temos lado esquerdo. Nós não temos lado direito. Nós não ficamos em cima do muro. Nós ficamos em cima da palavra. Nós temos que caminhar sempre seguindo o que a palavra nos ensina. Amém? Sempre orando, agradecendo, honrando. Amém, irmãos? Porque isso faz parte da gente. Isso faz parte da gente. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. O pastor falou domingo a respeito de ler a palavra, né? De as pessoas estar sempre lendo a palavra. Irmãos, ler a palavra, ou melhor, estudar a palavra, ele te traz conhecimento. Não só conhecimento, ele te ajuda a ter cada vez mais fé. Ele te dá crescimento. Ele te ajuda a ir mais longe. Você deixa de ser só mais um no meio do mar ou no meio da multidão para ser um escolhido. Por quê, irmãos? Nós somos escolhidos. E o Senhor, o Pai nos escolhe. Ele nos escolheu. E Ele quer que a gente estude a palavra dEle, para que a gente consiga ir cada vez mais longe. E levar a palavra dEle mais longe. Vou dar o exemplo aqui do Esdra. Eu ainda corto o cabelo dele, vai dar certo. Eu tenho fé, eu estou crendo que eu vou cortar esse cabelo dele. Mas vou dar o exemplo do Esdra. Irmãos, o Esdra, quando chegou aqui, ele chegou ele descobriu a gente aqui através das nossas mídias sociais, né? Mas ele chegou aqui com muita sede da palavra, e querendo entender quem era Kenneth Hagin. Foi isso? Como a gente diz no Ceará, ele chegou meio alvoroçado aqui, ele. E ele disse, cara, eu quero conhecer, eu quero. Irmãos, está aí até hoje. E o Esdra, onde ele vai, ele leva a palavra junto com ele. Aqueles alvoroços dele, ele já acalmou mais, né? Acalmou mais, não foi? Está mais calmo. Falta só cortar o cabelo, mas vai dar certo. Eu tenho fé, até o final do ano nós corta. O Henrique disse que traz a máquina, né? Mas nós corta. E, irmãos, ele, quando chegou aqui, que nem eu falei, chegou alvoroçado. Mas ele foi aprendendo, foi estudando.
estudando a palavra. Dei muito carão nele. Até hoje cobro o horário dele, né? Às vezes encontro ele no meio do caminho e trago logo, para ele não chegar atrasado, nem chegar em cima da hora. Não é, Esther? Porque, irmãos, muita gente acha assim, tu chega cedo demais. Não, irmãos, não é chegar cedo demais. Nunca é cedo demais para servir e servir com excelência. Nunca é cedo demais. Hoje, o Wesley está aí servindo. O Levi, quando chegou aqui, não dava uma palavra. Hoje até ministra. Amém, irmãos? Nosso irmão Henrique é outro exemplo. Henrique, se tu lavar um carro mal lavado, Henrique, o cliente volta? Não volta mais. Mas sabe por que os clientes dele estão voltando? E vão continuar voltando? É porque está aplicando excelência no que ele está fazendo. Porque ele lava com cuidado, com carinho. Entendeu? Ele lava como se fosse o carro dele. Ele não lava de qualquer jeito, ele não faz aquele serviço de qualquer jeito. Entendeu, irmãos? Porque excelência a gente tem que colocar em tudo que a gente vai fazer. Em tudo que a gente fizer tem que ser com excelência. Tudo. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser à toa. Nós não viemos aqui à toa. Como eu sempre digo, o povo do mundo faz as coisas com excelência, por que a gente não pode fazer? Por que a gente não pode ter coisa boa? Ter o melhor dessa terra? O Pai já garantiu para a gente. É um direito nosso. Nós só temos que se agarrar com Ele. Onde eu colocar a planta dos meus pés, prosperará. Não é assim, Henrique? Irmãos, não custa nada não. Não custa nada não. É muito bom, irmãos. É muito bom. Irmãos, eu hoje estou como servidor público, né? E quem trabalha no serviço público sabe que é precário. O serviço público é precário. Ele não adianta a gente dizer que ele, não é. Mas, irmãos, quando eu chego lá, eu procuro trabalhar com excelência, dar o meu melhor. Mesmo com a situação precária que é o serviço público, eu procuro sempre dar o meu melhor. A prova é tanta, irmãos, que no começo do ano eu fui convidado para assumir um cargo. Porque as pessoas viram em mim como é o meu trabalho, como é o meu agir. Porque, irmãos, é muito bom quando você é honrado, né? Honrado. Irmãos, quem me honrou? Foi aquela pessoa que me chamou? Não. Foi o Pai. Foi o Pai. Eu fiz apenas o básico, mas o básico eu fiz com excelência. E eu desafio a todos vocês a fazer com excelência. O Túlio não está aqui, como ele não está aqui, eu vou falar dele agora. O Túlio comprou lá uma louça, coisa mais linda. Né? A mais linda a louça. A Paulinha quer sempre estar usando. O Túlio não quer deixar. Faça isso não, mozão. Deixa a Paulinha usar. Porque, irmãos, você tem que ser excelente, não é só por onde você anda, não. É dentro da sua casa também. Se você tem aquele jogo de prato assim, que você comprou por quase R$1 milhão, está em dólares, $1 milhão para ser mais valoroso. Use. Até porque quando você morrer, você não vai levar. E quem ficar é quem vai usar. Então use logo.
Coloque excelência na sua casa também. Coloque excelência na sua mesa. Sabe aquela toalha que você guarda lá, 7 milhões de chave? Intocado, que você só usa quando chega uma visita. Ei, irmãos, você tem que ser excelente, não é só para visita, não. É para o seu marido, é para sua esposa, é para os seus filhos. Você tem que ser excelente para eles. E quando você é excelente para os seus filhos, você passa a ser exemplo para eles. E se você é exemplo para eles, eles vão ter aquilo, aquela excelência sempre dentro deles. E quando crescerem, vão ser pessoas excelentes. E vão levar para os filhos. E isso vai ser, perpetuado. Perpetuado durante muito tempo, irmãos. Que nem eu disse, mozão, deixa a Paulinha usar aquele jogo de prato lá novo. Deixa a Paulinha usar. Eu sei que você está me escutando. Porque, irmãos, lá em casa, a minha esposa, às vezes, ela quer fazer isso. Eu disse assim, sim. Minha filha, esse jogo de prato tem que ser excelente, é para nós. Essa roupa que a gente está vestindo, ela tem que ser excelente, é para nós. Não é para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Eu praticamente só falta chegar na loja e já sair com o vestido logo na roupa. Se eu vou comprar uma coisa, se eu vou comprar coisa, às vezes ela fala assim, tu só quer comprar uma coisa se for original ou se for caro. Sim, eu trabalho para isso. Para comprar coisa boa. Coisa boa. Porque, irmãos, se a gente não dermos conforto e excelência para nós mesmos, quem vai dar? Quem vai dar? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos aqui para ser só mais um. Só mais um. Nós não somos só mais um. Entendeu, irmãos? Nós estamos aqui para ser excelente. Em tudo. Em tudo, irmãos. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, até um dia desse, eu não tinha nem uma bicicleta para andar. Nem uma bicicleta para andar. Hoje eu ando de carro, já viajei de avião, olha. Foi através dos frutos colhidos pelo meu serviço, feito com excelência. O Senhor está me abençoando. E vai continuar me abençoando. Irmãos, quando eu decidi fazer a escola de ministros, foi até o Henrique que me disse, Abreu, vai chegar aí a escola de ministros. Já falaram para a gente lá no Rema. Irmãos, eu já procurei saber os livros. Que são 12. Quem já fez sabe que são 12 livros que a gente tem que fazer durante o ano. Irmãos, em junho, viu? Vai ter que fazer da próxima vez, viu? Em junho, eu já entreguei todos os meus livros. Todos os resumos, feito. Todos. Teve aula de campo, a gente precisa fazer um relatório. Eu entreguei no outro dia. Irmãos, os meus livros não voltaram nenhum resumo para correção. O meu relatório não voltou para correção. O pastor está ali de prova. Ele recebe o relatório dos alunos que são daqui da igreja. Eu não falto. Eu não chego atrasado. Por quê, irmãos? Porque eu procuro agir com a melhor das melhores intenções e das melhores excelências que eu posso dar. Irmãos, não é para mim. Não é para o Anderson, não é para o pastor, não é para o Levi, é para Deus. Nós temos que agir com excelência, é para Ele. Amém? Nós não estamos aqui, como eu já disse, para sermos qualquer um.
Irmãos, é tanta coisa para falar que tem hora que a gente quer ser até um pouco duro, né? Mas não é o momento. Não é o momento. É uma coisa que eu sempre falo, o Marconi, cara, o Marconi, tudo que ele se mete para fazer, pode esperar que vai vir com excelência, com muita excelência. Irmãos, o Marconi, ele não está nem aqui, para depois dizer que eu estou falando por trás dele mesmo, que eu sei que depois ele assiste, o Levi vai mandar para ele. Mas ele faz com excelência, ele faz com amor. Pergunta a ele se pesa. Não pesa. Não pesa. Irmãos, durante muito tempo, eu tive à frente da mídia, e no começo, a mídia era eu e eu. E um celular, uma mesinha de 4 canais que ninguém acertava ligar, nem eu. Mas, irmãos, eu comecei com muito pouco, apliquei muita excelência e o Senhor me abençoou com muito. Hoje você pode entrar ali. Nós temos uma mídia equipada que não faz vergonha em canto nenhum. Em canto nenhum. Até um dia desse, irmãos, o Túlio ia tocar o louvor aqui, era só o violão. Melhor, era só o carrom e o chocalho, que eu não sei nem onde foi que ele botou, que eu acho que ele escondeu em algum canto, porque o pessoal tem mania de estar balançando aquele chocalho. Mas, não, tem um chocalho. O chocalho chegou bem com aquele pandeirinho, o pandeirinho chegou depois. Tá aqui, ó, acabei de achar o pandeiro, mas tem um chocalho. Tá, acha ele bem colar. Era só esse carrom, irmãos, e aquele chocalho ali. Hoje a gente tem um louvor completo. Por quê? Porque o Túlio, no pouco, fez o muito e fez com excelência. O Senhor abençoou, mandou pessoas e continua mandando pessoas. Porque já fiquei até sabendo que está chegando mais gente agora para tocar. Né? Está chegando mais gente. Mas não vou dar descanso para tu não, Fabrício. Ainda não, tu não vai ter descanso ainda não. Tem calma, eu vou dizer o Túlio que você não precisa ter descanso ainda. Você é novo. Você está em plena forma. Amém? Irmãos, isso só mostra que trabalhar com excelência, o Senhor abençoa. O Senhor abençoa. Irmãos, quando a gente veio para cá, aqui era um prédio que estava abandonado. Eu acho que estava abandonado. Vocês pensam que estava essa estrutura, essa pintura, com esse teto? Não era assim. Não era assim. Foi trabalhando, crescendo, buscando, estudando, buscando conhecimento, orando e agradecendo ao Pai, porque a gente já via que nós teríamos um local de excelência. De excelência. Né, mozão? O mozão está ali, chegou, deixa a Paulinha usar os pratos. Irmãos, a gente, tudo que a gente for fazer, quando a gente aplica excelência, tudo dá certo. Nada dá errado. Não tem empecilho, não tem... Até quem quer botar caatinga, acaba botando a caatinga na pessoa errada, não é nem em você, porque você fez certo. Né? São coisas boas que vêm sobre você quando você faz isso com excelência. Amém? Estudar nunca é demais.
Nunca é demais. Por isso que a gente sempre indica os livros que nós temos aqui. Mas devemos estudar ler só os livros? Não. Nós devemos ler a Bíblia, ter entendimento, estudar a Bíblia, não só ler, estudar ela. E ter o apoio dos livros para melhorar o nosso entendimento. Porque, irmãos, tem algumas Bíblias mais moderninhas, né, que tem um entendimento um pouco mais fácil para as pessoas de hoje, mas se você pegar, tipo, uma King James 1611, o entendimento dela, se você não tiver afiado, você tem hora que você quer, pai, o que é que eu estou lendo aqui? Vou voltar para o começo, né? E essas Bíblias moderninhas, né, que a gente aqui não indica, veemente que a gente não indica ler essas Bíblias, porque elas tiram algumas coisas que são extremamente necessárias ter na Bíblia, né? E quando eles tiram isso, elas deixam de ser excelentes, deixam de ser Bíblias boas, né? Elas passam a ser falhas, né? Mas não vou entrar nessa seara não, porque essa seara é bem grande e tem muito problema envolvido dentro disso, né? E é uma coisa que a gente não está querendo aqui. A gente está querendo apenas mostrar para vocês que nós devemos viver uma vida de excelência. E quando a gente tem essa vida de excelência, nós somos muito abençoados. Recebemos galardões, nós crescemos, não só, quer dizer, não é crescer em estatura, até porque eu acho que eu já cresci meu limite, né? Acho que eu já estou no sentido contrário, voltando, né? Até porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu era mais alto do que o Wesley e o Fabrício. Eu já estou menor do que o Túlio, né? Mas vai dar certo. Né, irmãos? E assim, irmãos, nós precisamos trabalhar sempre com excelência. Não só aqui na igreja, mas na nossa vida secular, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, porque isso só nos mostra, quer dizer, isso só mostra às pessoas que nós somos exemplo. E nós devemos ser exemplo, sempre, sempre. Porque é tão bom quando a pessoa chega e diz assim, rapaz, eu vou me espelhar ali no Henrique, porque, cara, ele faz um trabalho maravilhoso. Não é bom quando a pessoa diz isso de você? Agora imagine aí quando a pessoa diz assim, rapaz, não sei fulaninho ali não, que não faz um trabalho que preste não. Não é tão ruim quando a pessoa diz isso? Não é tão ruim. Então, irmãos, devemos sempre ter em mente, em linha reta, tudo o que o Pai nos ensina, de acordo com o que está na palavra. Tudo o que a palavra nos ensina, se a gente aplica, dá certo. Tudo. Tudo. E ela nos mostra, ela nos dá exemplo, ela nos mostra o caminho da excelência. Não é um caminho de qualquer jeito. Não é. E nunca vai ser um caminho de qualquer jeito. Amém? Eu vou parar por aqui, porque peço até desculpa, porque hoje eu estou bastante cansado. Estou direto, desde muito cedo, né? Mas espero que eu tenha sido o mais claro possível, né? Porque, assim, como eu falei no começo, é um tema tão grande, para uma palavra tão pequena, né?
que acho que daria aqui uns 3, 4 cultos brincando. Até indico a vocês, depois vocês darem uma olhada em 1 Reis, deixa eu só confirmar aqui. Não, em Êxodo, né? Em Êxodo 26 e Êxodo 27, certo? Indico a vocês, 26 do 1 ao 37 e no 27 do 1 ao 19, porque aqui ele mostra com detalhes, o que o Pai quer que a gente tenha, não só aqui na igreja, mas na nossa casa, na nossa vida. Ele mostra com detalhes. Isso aqui ele nos dá ensinamentos para que a gente só vá cada vez mais longe. Então, Êxodo 26 e Êxodo 27. Êxodo 26, Êxodo 27. É o capítulo todo, né? 26 do 1 ao 37 e do 27 do 1 ao 19. Tá certo? Então, vou passar aqui para o pastor para ele finalizar.